Então, quando a gente dá um pontapé numa bola, por exemplo, quando a gente empurra um carro, quando a gente, por exemplo, pega uma raquete e a gente bate na bola, a gente está aplicando uma força durante um intervalo de tempo. É isso que nós chamamos de impulso, né? Então, o impulso, ele significa o quê? O impulso está representando a força que está atuando no objeto, mas durante um certo tempo. Então, me interessa não só o valor da força que está atuando no objeto, mas durante quanto tempo essa força está atuando no objeto. Wallace, seja bem-vindo, tá? Então, isso é importante. Você vai falar, professora, então é fácil calcular impulso, né? Vamos imaginar que eu estou aplicando uma força de 10 newtons num objeto durante um intervalo de tempo de 3 segundos. Então, eu vou falar que o impulso aqui é o valor da força vezes o tempo que essa força atua, 10 vezes 3 dá 30 newtons vezes segundo. É isso? É isso, né? Essa equação é simples desse jeito quando a força for uma força constante, ou seja, uma força que não varia com o tempo. E outra coisa importante, a direção e o sentido do impulso é a direção e o sentido da força que atua no objeto. Então, se você aplicou uma força na horizontal para a direita, qual a direção e o sentido dessa grandeza chamada impulso? É na horizontal para a direita também, tá? Agora, e se essa força que atua no objeto não for constante, ela for uma força variável? Como é que você vai calcular o impulso, né? Ele é igual à área do gráfico, então você tem que ter um gráfico agora para calcular o impulso. Você não vai conseguir usar a equação, né? Vai ter o gráfico aqui da força em função do tempo, né? Então vamos imaginar que a força em função do tempo é uma força variável. Como é que você vai calcular o impulso? É a área da curva que representa a força formada, essa área vai formar uma figura com o eixo dos tempos, né? Então essa figura, se você conseguir calcular a área, o valor dessa área é o valor do impulso. E se não for dado o gráfico, como é que eu posso calcular o impulso? É a integral da força em função do tempo F de t dt, tá? Então, a gente tem essas duas possibilidades para o impulso. Agora, por que impulso está relacionado com uma outra grandeza chamada de quantidade de movimento? Presta bem atenção que quantidade de movimento não é movimento, né? Quando eu meço o movimento de um objeto, eu estou medindo a velocidade desse objeto. Então, lá na videoaula eu dou um exemplo, né? O que é mais fácil, né? A gente tentar parar um carro que está 80 km por hora ou um caminhão que está 80 km por hora, né? Porque os dois têm o mesmo movimento, os dois estão a 80 km por hora, os dois têm a mesma velocidade. Só que a massa do carro é menor do que a massa do caminhão, né? Então é mais difícil você parar o caminhão, por quê? Porque ele tem uma quantidade de movimento maior, ele tem uma inércia de movimento maior. Então, como é que a gente representa a quantidade de movimento, né? É uma grandeza vetorial, ela depende da velocidade do objeto, mas ela depende da massa que tem essa velocidade. Então, quantidade de movimento vai ser m vezes v, tá? Eu falo, professor, então, se por exemplo eu tenho um objeto de massa 2 kg, né? E ele tem uma velocidade lá de 4 metros por segundo, como é que eu calculo a quantidade de movimento dele? É a massa dele vezes a velocidade dele? É. Então fica 2 vezes 4, isso aqui é 8, o quê? Quilograma, que é a unidade de massa, vezes metro por segundo, que é a unidade da velocidade, né? Então, olha que engraçado, ó. Então, a gente tá aprendendo duas coisas, né? Impulso de uma força e quantidade de movimento. Só que essas duas grandezas têm relação, né? Por exemplo, esse livrinho aqui tá parado. Qual que é a quantidade de movimento dele em relação à mesa? É zero, né? Porque se quantidade de movimento aqui, ó, é m vezes v, se a velocidade é zero, a quantidade de movimento dela é zero.
Só que se eu aplico uma força durante um intervalo de tempo, eu apliquei um impulso. Ao aplicar um impulso, né, o que acontece com ele? Ele não tem mais quantidade de movimento zero, ele ganha uma quantidade de movimento. E aí tem um teorema que relaciona impulso com quantidade de movimento. É aí que a gente vai escrever esse teorema para vocês, né? Vocês lembram da segunda lei de Newton? Força resultante é massa vezes aceleração, né? FR igual a m vezes A. Então, a partir dessa equação, eu vou escrever uma outra equação que relaciona impulso com quantidade de movimento. E é ela que eu vou usar para resolver alguns problemas que a gente já vai fazer dos exemplos, né? Então, bom, força resultante é massa vezes aceleração. Mas a gente aprendeu também que a aceleração é ΔV sobre ΔT. É a variação da velocidade sobre o tempo, né? Mas o que é ΔV, né? ΔV é igual a velocidade final menos a velocidade inicial. Tudo isso aqui dividido por ΔT. Então, olha que interessante. No lugar da aceleração, eu falei que a aceleração é ΔV sobre ΔT. E o que é ΔV? É velocidade final menos velocidade inicial. Eu vou fazer um pequeno rearranjo, ó. O ΔT aqui que está dividindo, ele passa multiplicando. Então, eu vou ter que força resultante vezes ΔT é igual. E eu vou aplicar a distributiva aqui, ó. M vezes V final. Então, M vezes V final. E aqui a massa vai multiplicar a velocidade inicial. Então, fica menos mv inicial. Olha lá. Olha. O que é força vezes tempo? É impulso. Então, o impulso da força resultante é igual. O que é massa vezes velocidade final? É a quantidade de movimento final. O que é massa vezes velocidade inicial? É a quantidade de movimento inicial. E aí tem toda a lógica, ó. Toda vez que o impulso de uma força resultante, ela varia a quantidade de movimento. Então, se o objeto tem uma certa quantidade de movimento e você aplica um impulso, uma força durante um tempo, essa quantidade de movimento varia, muda, né? É isso que diz esse teorema, que é o teorema do impulso, né? Então, olha o que eu estou falando para vocês até aqui, ó. Eu falei de impulso de uma força, da quantidade de movimento e teorema de impulso. Essas três coisas estão relacionadas, tá? Elas estão juntas uma das outras, né? Então, só para reforçar, antes de eu fazer o primeiro exemplo, né? Só para ficar extremamente claro, porque são conceitos importantes, né? Então, a gente viu a seguinte coisa. O impulso de uma força, né? Se ela for constante, o impulso vai ser igual a quem? A força que atua no objeto vezes a duração, o tempo que ela está atuando. Se ela for uma força variável, é a integral de f de t dt, tá? E a quantidade de movimento? Como é que eu calculo a quantidade de movimento? É a massa do objeto vezes a velocidade do objeto. Como é que eu relaciono essas duas coisas? O impulso da força resultante é igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, tá bom? Então, é isso aqui que a gente começou a falar para vocês. Então, vamos ler o exemplo número 1, né? Vou ler com bastante cuidado. Uma metralhadora dispara 200 balas por minuto. Opa! Então, eu tenho 200 balas, né? Sendo disparado no intervalo de tempo de 1 minuto. 200 balas por minuto. Cada bala tem massa de 28 gramas. Opa! Então, uma única bala tem uma massa e essa massa é uma massa de 28 gramas. E a velocidade com que essas balas estão disparadas, ele fala que é uma velocidade de 60 metros por segundo. Determine a intensidade da força média sobre a metralhadora, resultante dos tiros. Legal. Então, do mesmo jeito que a metralhadora aplica uma força na bala, a bala aplica uma reação na metralhadora, é um par de forçação e reação. Como é que eu calculo essa força, né? O que ele deu?
Ele deu a massa de uma bala, o número total de balas. Se eu pensar bem, né, antes de eu fazer o disparo, a velocidade inicial da bala é 0. Depois que eu fiz o disparo, a metralhadora aplica uma força e as balas saem com velocidade de 60 metros por segundo. Então, essa aqui é a velocidade final com que a bala saiu da metralhadora. A velocidade inicial era quanto? 0, né? Então, a gente pode usar o teorema do impulso. Ó. O impulso da força resultante, o que ele é? A quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Tá aqui. Mas quem que é o impulso da força resultante? É a força resultante vezes o intervalo de tempo que ela atua. Impulso é força vezes tempo. Isso aqui é a quantidade de movimento final, que é a massa vezes a velocidade final, menos a quantidade de movimento inicial, que é a massa vezes a velocidade inicial. Então, eu tenho a massa, eu tenho a velocidade inicial, a velocidade final, e eu tenho o tempo, porque isso está acontecendo em 1 minuto. Então, eu consigo achar a força resultante. Tudo bem o que eu estou falando até aqui? Vocês querem que eu volte em algum momento nesse exemplo número 1? Alessandra, Sandra, Guilherme, Quedal, Rose, Wallace, tudo bem até aqui? Tá tudo bem até aqui? Beleza. Então, qual que é o cuidado agora? É usar unidades do sistema internacional, né? Então, o tempo no sistema internacional não é minuto, é segundo. Eu sei que 1 minuto corresponde a 60 segundos. A massa não é a massa de uma bala, é uma massa de 200 balas, né? Estão sendo disparadas em 1 minuto. Então, a massa total é 200 balas vezes 28 gramas, né? Porque cada bala tem 28 gramas. Então, essa massa vai ficar 8,16 vai 1, ó, 5.600 gramas. Mas em unidade do sistema internacional, a massa não é grama, é quilograma, né? Então, eu tenho 5,6 quilogramas. É só dividir por 1.000, né? Eu passo de grama para quilograma. Então, eu tenho tudo, né? Está em metro por segundo, que é a unidade do sistema internacional. Então, a gente vai ter força resultante, o intervalo de tempo é 60 segundos, a massa das balas é 5,6 kg, a velocidade final é 60, a massa é 5,6 e a velocidade inicial é 0, né? 5,6 vezes 0 dá 0. Esse 60 que está multiplicando passa dividindo, né? Então, eu vou ter que a resultante vai ser igual a 5,6 vezes 60 dividido por 60, né? O 60 que está multiplicando simplifica com o 60 que está dividindo. Então, a força resultante é 5,6 newtons. Está aqui. Tudo bem? Tranquilo, gente? Beleza. Bom, tá. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos ver o número 2 agora, né? Depois, os outros, dos 3 últimos tópicos da matéria, que são muito legais e são muito importantes, né? Então, como é que é o segundo? Ó, um móvel de massa 3 kg em movimento retilíneo varia sua velocidade de 5 metros por segundo para 15 metros por segundo em um determinado intervalo de tempo. Então, eu tenho a massa do objeto, ele tem 3 kg, ele tem uma velocidade inicial que era de 5 metros por segundo, e essa velocidade ela mudou, né? De 5 ela variou para quanto? Para 15 metros por segundo. É lógico que variou a velocidade e variou a quantidade de movimento, então tem uma força aplicando o impulso, né? Qual o valor, qual o valor do impulso da força resultante sobre o corpo? Então, ele quer o valor do impulso, né? Da força resultante. É só usar o teorema do impulso, ó. O impulso da resultante, o que que é? É a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Aqui ele não pediu a força, ele pediu o impulso, né? Então, a gente vai ter que o impulso da força resultante é igual. Quem que é a quantidade de movimento final? É a massa vezes a velocidade final.
Quem que é a quantidade de movimento inicial? É a massa vezes a velocidade inicial. Bom, a massa é 3, a velocidade inicial é 5. E aqui a velocidade final é 15. Então, vai ficar 3 vezes 15 menos 3 vezes 5. Isso fica o impulso da força resultante é igual a 3 vezes 15, 45. 3 vezes 5, 15. 45 menos 15 dá 30. Não esqueçam que impulso é força vezes tempo, por isso é que é Newton vezes segundo. Tudo bem esse aqui também ou muito difícil? Guilherme, Alessandra, Kedal, Wallace, Rose. Tranquilo? Tá bom. Então agora eu vou falar um pouquinho da próxima parte, né? Essa próxima parte é linda, né? Eu acho uma das mais bonitas que tem na física, né? E muito simples, isso é que é legal. Além de ser bonita, ela é simples, né? Existem sistemas que nós chamamos de sistemas que são isolados mecanicamente, né? O que é um sistema isolado mecanicamente, né? É um sistema em que eu posso desprezar as forças externas atuando nos corpos. Só me interessa a força que o objeto A interage com o objeto B. Então, imagine que você tem uma bolinha, né? Uma bolinha A. Essa bolinha A vai interagir com a bolinha B, né? Então, se eu puder desprezar o atrito é uma força entre a bolinha e a superfície. Se eu puder desprezar a força do vento, se eu puder desprezar o peso e a normal, se elas estiverem, por exemplo, numa superfície horizontal, a gente sabe que o peso delas é anulado pela normal, né? Então, o que me interessa nesse sistema? Só a força em que A interage com B e a força em que B interage com A. Então, ele é isolado, só me interessa a força entre os dois, ele é isolado do resto do universo. As forças externas, elas são desprezadas, né? Então, olha que interessante, ó. A força externa ao sistema, a força externa é igual a zero. E olha como isso aqui fica bonito, né? Todo sistema mecanicamente isolado, as forças externas eu considero zero. E aí, quando eu for lá pensar no teorema do impulso, o impulso da força resultante era a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Bom, mas o que é o impulso da força resultante? É a força resultante vezes tempo. Impulso é força vezes tempo. Isso é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, né? Mas se a força externa é zero, num sistema mecanicamente isolado, esse termo todo dá zero. Então, zero é igual a QF menos QI. Ou seja, a quantidade de movimento inicial de um sistema não aumenta nem diminui. É igual à quantidade de movimento final. Então, olha que interessante, ó. Todo sistema mecanicamente isolado ocorre conservação da quantidade de movimento, QI igual a QF. O único cuidado que a gente tem que ter é que, quando eu penso no sistema, o QI, a quantidade de movimento inicial, é a quantidade de movimento inicial do corpo A mais a do corpo B. Então, se eu somar a quantidade de movimento do corpo A e do corpo B e a soma dessas duas quantidades de movimento der 80, ao longo de todo o problema, se eu puder desprezar as forças externas, a soma sempre das duas quantidades de movimento tem que ser 80, não pode ser diferente de 80, né? Então, vou dar um exemplo simples disso aqui, ó. Imagine que você tem um barco, né, ó. O barco aqui, a massa do barco, vou chamar assim MB, é uma massa de 100 kg, tá? E tem uma pessoa nesse barco, um menininho, a massa do menininho é 40 kg. E os dois estão parados, tá? Então, a velocidade do barco aqui é zero e a velocidade do menininho aqui também é zero. Se, por exemplo, o menininho saltar do barco e pular para trás, qual vai ser a velocidade com que o barco recua no sentido oposto, né? Supondo que o barco e o menino
formam um sistema mecanicamente isolado, ou seja, só vai atuar a força entre o barco e o menino. Você pode desprezar o atrito do barco com água e qualquer força externa. Então não foi alguém que pegou uma corda, colocou no pescoço do menino e puxou o menino para fora do barco. Não foi isso que aconteceu, né? Então, o que você sabe? Ó, a quantidade de movimento inicial do sistema é igual à quantidade de movimento final. Mas quem que é a quantidade de movimento inicial? É a massa do barco vezes a velocidade inicial do barco, mais a massa do menino vezes a velocidade inicial do menino. Mas é zero, né? Porque no início o barco está parado e o menino está parado também. Quem que é a quantidade de movimento final? É a massa do menino vezes a velocidade final do menino. Se a inicial eu chamei de Vm, a final eu vou chamar de Vm'. Presta bem atenção que isso vai ser importante para entender a colisão, né? Mais a massa do barco vezes a velocidade final do barco. Se a velocidade inicial do barco eu chamei de Vb, a final eu vou chamar de Vb'. E daí fica fácil, né? Aqui, massa do barco vezes velocidade do barco dá zero, porque o barco está parado. Massa do menino vezes a velocidade do menino é zero também, no início eles estão parados. E aqui, quem que é a massa do barco? 100 kg. Quem que é a velocidade final, né, do barco? É o que eu quero... desculpa, aqui eu estou falando do menino, né? Perdão. Quem que é a massa do menino? 40 kg. Deixa eu colocar aqui embaixo. Zero é igual. Massa do menino, 40 kg. Vamos supor que eu sei a velocidade com que o menino pulou, né? Então, o menino pulou com uma velocidade aqui de 8 metros por segundo, né? Então, a velocidade final do menino é 8, a massa do barco é 100 e eu quero encontrar a velocidade final do barco, que é o Vb', né? Então, fica uma equação simples, ó. 100 Vb' vai passar subtraindo, ó. Menos 100 Vb' é igual 40 vezes 8, isso aqui é 320, né? Então, quem que é a velocidade final do barco? Menos 100 está multiplicando, passa dividindo. 320 dividido por menos 100, isso aqui dá menos 3,2 metros por segundo. Ou seja, o menino pulou no sentido, o barco recuou no sentido contrário, né? De tal forma que se eu somar essas duas quantidades de movimento, isso tem que dar o quê? Zero. Porque se o sistema estava parado, né? O barco e o menino estão parados, se o menino adquiriu quantidade de movimento para um lado, o barco tem que adquirir quantidade de movimento contrário, de tal forma que a soma dessas duas quantidades de movimento continue dando zero, tá bom? Então, essa é uma questão que a gente vai usar muito, vocês vão perceber que é o que a gente vai mais usar. Olha a questão 3, né? Um trenó com massa total de 250 kg desliza no gelo com uma velocidade de 10 metros por segundo. Então, eu vou imaginar aqui o trenó, né? Imaginar isso aqui é um trenó. Então, MT é a massa do trenó, né? A massa total do trenó é 250 kg. A velocidade com que o trenó está deslizando, vou chamar de VT, velocidade do trenó, é igual, nossa, minha cachorrinha Frida já está animada, 10 metros por segundo. Se seu condutor atirar para trás 50 kg de carga, a velocidade de 10 metros por segundo, qual a nova velocidade do trenó? O trenó inteiro, pelo que eu estou entendendo, tem uma pessoa aqui que está dirigindo o trenó e tem algumas cargas aqui, né? Ó. Então, a massa total do trenó é 250 kg e a velocidade que o trenó está andando é 10 metros por segundo. Se a pessoa que está conduzindo o trenó pegar uma carga e jogar para trás, essa carguinha aqui, ó, então eu vou chamar MC carga, né, ó, 50 kg jogar para fora, né, e ele jogou para fora com uma velocidade, olha que interessante, ó, vou colocar para a esquerda, negativa de 10 metros por segundo, qual que é a velocidade do trenó, né? A gente sabe que o atrito na neve é muito desprezível, né? É quase zero. Por isso que eu posso considerar um objeto no gelo, na neve, como um sistema mecanicamente isolado, né? Então, eu tenho o momento inicial, que eu tenho um trenó completo andando com uma velocidade, então eu tenho a quantidade de movimento inicial,
sendo igual à quantidade de movimento final. Mas quem que eu tenho no final? No final eu tenho um bloco e eu tenho o que sobrou do trenó caminhando no sentido contrário, né? Então, quem que é a quantidade de movimento antes da pessoa que está conduzindo o trenó jogar a carga? É a massa total do trenó vezes a velocidade do trenó, né? Quem que é a quantidade de movimento inicial? É a massa da carga que ele jogou para fora, vezes a velocidade final da carga, VC', mais a massa que sobrou do trenó, vezes a velocidade final do trenó. E é essa que eu quero calcular. Então, a massa do trenó é 250 kg e a velocidade do trenó 10 metros por segundo, né? A massa da carga, eu vou colocar aqui que é menos 10, porque ela está indo no sentido oposto. E a velocidade, a massa da carga é 50 kg, me desculpe. A velocidade da carga é menos 10 metros por segundo. A massa do trenó que sobrou. Se eu tinha 250 kg e eu joguei 50 kg para fora, quanto sobrou de massa do trenó? 200 kg. E aí eu calculo a velocidade final do trenó, tá? 250 vezes 10 dá 2.500. Aqui eu vou ter 50 que multiplica menos 10 dá menos 500. Menos 500 passa para o outro lado, mais 500. Isso aqui vai ser igual a 200 vezes a velocidade do trenó, né? 250 mais 500 dá 3.000. 3.000 é igual a 200, velocidade final do trenó. 200 está multiplicando, passa dividindo, a velocidade final do trenó vai ser igual a 3.000 dividido por 200, é a mesma coisa que 30 dividido por 2, que é igual a 15 metros por segundo. Ficou claro o que eu fiz? Vocês querem que volte aqui? Porque esse é um exemplo muito importante. Alguém quer que volte aqui? Tá bom. Tá. Tá bom. Tá. Tá, vamos ver agora essa questão 4, né? Daí eu falo de colisão e a gente termina a questão 5 e a questão 6, tá? Gente, peço desculpas pelo barulho, é que o meu vizinho, hoje acho que ele não foi trabalhar. E daí ele junta todos os amigos e ficam conversando, então peço desculpas, tá? Então, vamos ver a questão 4, ó. Dois blocos A e B de massas 2 kg e 5 kg, respectivamente, estão em repouso sobre um plano horizontal e esse plano horizontal não tem atritos, né? Então, eu posso desprezar a força desses corpos com um ambiente externo. Então, vamos imaginar aqui, plano horizontal sem atrito, vou desenhar lá o bloquinho A e vou desenhar o bloquinho B, né? O bloquinho A tem uma massa de 2 kg e o bloquinho B tem uma massa de 5 kg. A velocidade do bloquinho A é 0 e a velocidade do bloquinho B também é 0, tá? Entre os dois há uma mola comprimida, encostada em suas laterais e mantida nessa posição por o fio ideal. Então, aqui a gente tem uma mola comprimida, né? Ó, legal. Após o corte do fio, o bloco A adquire uma velocidade escalar de 3 metros por segundo. Então, eu tinha o bloco A e o bloco B parados, presinhos por uma mola. O que eu fiz? Tinha um fiozinho aqui prendendo, né? Então, imagine que tem um fio aqui com a mola comprimida. Se eu cortar o fio, a mola solta. E o que eu observo, né? Depois de um certo tempo, eu observo que o bloco A, após o corte do fio, o bloco B adquire velocidade de 3 metros por segundo. Qual é então a velocidade adquirida pelo A, né? Então, eu não sei qual que é a velocidade que o A vai adquirir, mas eu sei que o B, que estava parado, né? Ele adquiriu uma velocidade depois que eu cortei o fio, e essa velocidade do bloco B, VB', que é depois que eu cortei o fio, é de 3 metros por segundo, né? Como não tem atritos, eu posso considerar um sistema mecanicamente isolado. E daí o que eu sei?
A quantidade de movimento inicial antes de eu cortar o fio é igual à quantidade de movimento final depois que eu corto o fio. E aqui, quem que é a quantidade de movimento inicial? É a massa do bloquinho A vezes a velocidade inicial do bloquinho A, que eu sei que é 0, eu já podia ter colocado 0, mais a massa de B vezes a velocidade inicial de B. Quem que é a quantidade de movimento final? É a massa de A vezes a velocidade final de A, que é V', que é o que eu quero achar, né? Mais a massa de B vezes a velocidade final de B, que eu tenho. A velocidade final de B é 3 metros por segundo. Então, faz assim, ó. 2V0, MAVA, 0. Aqui, MBVB, 5V0, 0. Quem que é a massa de A? Não mudou, é 2 kg. Quem que é a velocidade final de A? Eu não sei, é o V', né? Quem que é a massa de B? É 5 kg. E quem que é a velocidade final de B? Ele falou, é 3, ó. Então, fica fácil, ó. 0 mais 0 dá 0. Aqui eu vou ter 5 vezes 3, 15, né? Então, nós vamos ter aqui 2V' mais 15, né? Mais 15 passa para o outro lado, menos 15. Então, eu vou ter que 2V' é igual a menos 15. 2 está multiplicando, passa dividindo. Quem que é o V'? É 15 dividido por 2, que dá menos 7,5 metros por segundo. Ou seja, se o V' veio para a direita, a velocidade dele é 3, o V' foi para a esquerda, porque a velocidade deu negativa. Deu menos 7,5 metros por segundo. Tudo bem? Então, é um problema que eu considero simples, mas importante. Alguém quer que volte aqui ou ficou claro? Tudo bem até aqui? Tá. Ó, isso tudo tá no vídeo, viu? Bem explicadinho. Tem os exemplos. Então, daquilo que eu falei para vocês, ó lá, ó. Eu acabei de falar de sistema isolado, mecanicamente isolado, e da conservação da quantidade de movimento. O que está faltando falar agora para terminar? Colisões, né? Ao terminar colisões, eu vou explicar para vocês. Daí a gente vai fazer os dois últimos exemplos, o exemplo 5 e o exemplo 6, né? Então, olha o cuidado que a gente tem que ter aqui, né? Quando a gente fala de colisões, e isso é legal que a gente entenda, né? Imagina que tem um carro batendo no muro, né? Então, vamos lá, tem um muro aqui, né? E aqui vem o carro, né? O carro vem aqui e bate no muro, né? No instante em que o carro bateu no muro, existe a força que o carro exerce no muro e o muro devolve a mesma força para o carro. Por isso que o carro quebra, né? Quebra assim, fica todo amassadinho. A gente tem um par de força, ação e reação. No instante da colisão, da batida, lógico que tem atrito, lógico que tem o vento aqui, né? Mas essas forças são muito menores do que a interação, a força da colisão, né? Então, durante uma colisão, as forças de interação entre o corpo A e B são muito maiores do que qualquer força externa. Por isso a gente considera que qualquer colisão, é um sistema mecanicamente isolado, né? Então, a gente considera que quando eu vou resolver uma colisão, a primeira equação do sistema que a gente vai escrever independente da colisão é a conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento inicial dos dois objetos antes da colisão tem que ser igual à quantidade de movimento final depois da colisão. Por quê? Porque a colisão eu considero um sistema mecanicamente isolado, né? Agora, geralmente na colisão, não é que nem aquele exemplo que eu acabei de fazer aqui do bloco A e bloco B. Os blocos vão bater e eu não sei a velocidade final de A e de B. Eu quero encontrar as duas velocidades finais. Então, essa equação sozinha não dá conta, né? Porque eu vou ter duas incógnitas, o VA' e o VB'. Então, eu preciso de uma segunda equação, né? Como é que eu vou descobrir essa segunda equação? Pelo tipo de colisão. A gente tem três tipos de colisão, né?
A gente tem colisões que nós chamamos de elástica. Alguns problemas chamam de elástica ou perfeitamente elástica, tá? Se chegarem para você com elástica ou perfeitamente elástica, são sinônimos, né? Eu tenho colisões que são inelásticas, né? E eu tenho colisões que são perfeitamente inelásticas. Então, qualquer colisão você sempre vai ter que QI igual a QF, né? O que muda nesses 3 outros tipos de colisão? A conservação da energia cinética. Então, numa colisão elástica, a energia cinética inicial antes da colisão é igual à energia cinética final. Então, eu tenho conservação desse movimento, a gente diz assim. Numa colisão inelástica, a energia cinética inicial é maior do que a energia cinética final. Então, parte da energia se transforma em calor por causa da batida, em barulho, energia sonora, né? E nessa perfeitamente inelástica, a energia cinética inicial é muito maior do que a energia cinética final, né? Como é que eu sei diferenciar a inelástica da perfeitamente inelástica? Nessa aqui, após a colisão, os corpos saem juntos, né? Os corpos ficam unidos. Então imagine que você está andando, né? Você está andando, você vai visitar o rio, você está andando e de repente vem uma bala, né? Tem um tiroteio, então vai ter uma colisão da bala com o teu braço, né? Se a bala ficar alojada no teu braço, então a bala vem colide com o teu braço, no final você e a bala vão ter uma única velocidade, né? Porque você e a bala vão sair juntos, né? Um outro exemplo, imagina que você tem uma ladeira, né? Na parte de baixo da ladeira tem um caminhão, né? Esse caminhão é o caminhão que está transportando a Coronavac, né? E você está aqui atrás, desesperado, né? Para escoltar esse caminhão. Só que você perde o freio, né? Então você perde o freio e o teu carro, ele vai ficar aqui, ó, grudado no Coronavac, nas ferragens da Coronavac. E no final você e o caminhão formam um objeto só, porque você está junto com o caminhão, vocês estão formando um objeto só. Quando isso acontece, após a colisão os corpos permanecem juntos, eu digo que é uma colisão perfeitamente inelástica. Tudo bem o que eu falei até aqui? Alguém quer que volte? Vocês ainda estão aí ou já desistiram? Tá bom? Tá bom, então já estamos terminando, né? Então, quando a gente tem colisão, a gente sabe que a primeira equação para resolver a colisão é a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. E a segunda, a gente vai usar uma coisa chamada coeficiente de restituição. Esse coeficiente de restituição está ligado a quanto de energia cinética é restituído, né? A gente chama o coeficiente de restituição de E. Esse E é igual a 1, 1 é 100%, se for uma colisão elástica, né? Esse E vai ser igual a 0 se for uma colisão perfeitamente inelástica, que é quando os corpos saem juntos, né? E vai ser um número entre 0 e 1, o problema vai falar, quando ela for inelástica, tá? Então, eu sei o valor desse E. E como é que eu calculo esse E, né? Ele é a velocidade de afastamento, a velocidade relativa de afastamento dividido pela velocidade relativa de aproximação. Eu falo que é VB' menos VA'. Então, VB' e VA' são as velocidades finais, dividido por quem? Por VB menos VA. Então, a velocidade é a diferença entre as velocidades
de aproximação e das velocidades de afastamento, velocidades iniciais e finais, tá? Vou fazer um exemplo disso agora, como é que a gente resolve esses dois exercícios para vocês, tá? Então, ó, questão 5. Dois patinadores de mesma massa, opa, mesma massa, hein? Se um tem 80 quilos, o outro tem 80 quilos. Se um tem 30, o outro também tem 30. Então, dois patinadores de mesma massa deslocam-se numa trajetória retilínea, com velocidades respectivamente iguais a 8 metros por segundo e 6 metros por segundo. O patinador mais rápido persegue o outro. Ao alcançá-lo, salta verticalmente e agarra-se às suas costas, passando os dois a se deslocarem com a mesma velocidade v. Calcule v. Bom, posso imaginar que isso é uma colisão, né? Ó, eu tenho um patinador, vou falar que é o patinador... ele não falou quem é o B, não tem problema, vou falar que é o patinador A velocidade do A é 8 metros por segundo e ele tem massa M, né? O outro patinador aqui, que eu vou falar que é o patinador B, tem a mesma massa e a velocidade do patinador B é de 6 metros por segundo. Ele está mais lardinho, né? Então, eles estão caminhando nessa direção. Esse que está indo mais rápido vem tchuf, e pula, colide com o outro e no final eu vou ter os dois patinadores juntinhos, né? Ó, um grudadinho aqui nas costas do outro, né? Qual é a massa final que eu vou ter, né? M'? É 2m, né? É a massa de A mais a massa de B. Com que velocidade eu tenho aqui, né? Vocês percebem que esse tipo de colisão é uma colisão inelástica, né? Porque os dois objetos saem juntos, né? Formam um único corpo, um saiu grudadinho do outro, né? Nesse caso, eu não uso a equação do coeficiente de restituição, né? Desculpa, é perfeitamente inelástica, porque o E é igual a zero. Então, o que eu vou usar aqui? Eu vou usar a equação simples, ó. A quantidade de movimento antes da colisão é igual à quantidade de movimento depois da colisão. Então, o que é a quantidade de movimento antes da colisão? É a massa do patinador A vezes a velocidade de A, mais a massa de B vezes a velocidade de B. E depois? Depois eu tenho um único corpo com uma única massa que eu falo de M', né? Vezes a velocidade final que é V'. E agora eu substituo. A massa do patinador A é V, a velocidade dele é 8. A massa do patinador B é M e a velocidade dele é 6. Qual que é a massa final? É 2M e a velocidade final eu quero achar que é V', né? 8m mais 6m dá 14m. 14m é igual a 2m vezes V', né? Como eu quero achar V', 2m está multiplicando, passa dividindo, ó. Então, 14m dividido por 2m, isso aqui é igual a V'. Corto m com m, quem que é V'? 14 dividido por 2 dá 7 metros por segundo. Tudo bem? Tá bom? Então, a gente vai agora para o último exemplo, né? Alguém quer perguntar alguma coisa até aí? Tá ficando claro? Oi? Pode falar? Porque as... Mas... Isso, pode, porque a massa é igual. Mas se as massas fossem diferentes, a média não daria certo, Kedal. Tá bom? Bom, então vamos lá, ó. Vamos para a última questão agora, né? Nossa, gente, rapidez aqui, hein? Vou dizer. Senhor da glória. Então vamos lá. Eu acho que eu nunca falei essa matéria de uma forma tão concisa na minha vida. Mas tá bom. Vocês estão compreendendo? Então depois vejam o vídeo, vai ajudar um pouquinho, mas se vocês verem o vídeo vai ser bom, viu? Porque daí reforça um pouquinho, tá? Então, vou lá.
Dois corpos A e B de massas respectivamente iguais a 2 kg e 6 kg. Então, vou colocar lá, massa de A, 2 kg, né? Massa de B, 6 kg. Esse é um exemplo importante, tá? Movimentam-se sobre uma mesma trajetória retilínea, no mesmo sentido, com velocidades VA. Então, VA é igual a 4 metros por segundo e VB é igual a 1 metro por segundo. Onde o atrito é desprezível. Sabendo que os corpos realizam uma colisão perfeitamente elástica, determine suas velocidades após o choque. Então, o que eu quero? Eu quero o VA', a velocidade final do bloco A, e o VB', a velocidade final do bloco B após a colisão. Aqui, Quedal, se você somar as velocidades 4 mais 1, 5, e dividir por 2, 2,5, 2,5, vai dar errado, tá bom? Isso, perfeito. Então, o que eu vou fazer nessa colisão? Falar que a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Então, eu vou lá, MA/VA mais MB/VB. Então, eu peguei a quantidade de movimento do corpo A antes da colisão, mais a quantidade de movimento do corpo B. É igual a MA/VA' mais MB/VB'. Então, vamos lá. MA/VA, 2 vezes 4, 8. Mais MB/VB, 6 vezes 1, 6. É igual. Massa de A2, VA' não tenho. Massa de B6, VB' não tenho. Tá? Aqui 8 mais 6, 14, né? Só vou colocar as variáveis de um lado. Então, ficou aqui, ó. 2VA' mais 6VB' é igual a 14. E não dá para resolver essa equação, porque ela tem duas incógnitas, né? A única coisa que eu posso fazer é dividir tudo por 2 e simplificar a equação. Então, fica VA' mais 3VB' é igual a 7, ó. Eu vou falar que essa aqui é a primeira equação do meu sistema, porque eu vou ter que ter um sistema para encontrar o VA' e o VB'. Como ele disse lá no enunciado, olha como ele foi bonzinho com a gente, né? Ele falou que essa colisão é perfeitamente elástica. Então, elástica para a gente significa que toda a energia cinética inicial se converteu 100% em energia cinética final. E o coeficiente de restituição, a restituição é 100%, é 1, né? E a gente sabe que o E é igual a menos, então, VB' menos VA', isso aqui dividido por VB menos VA. Então, fica fácil. O coeficiente de restituição é 1, por que é 1? Porque ele falou que a colisão é elástica, né? Então, isso aqui é sinônimo. É igual a menos, ó, eu não sei o valor de VB' e eu não sei o valor de VA', né? Mas eu sei que o VB é 1 e que o VA é 4, né? Então, isso aqui fica 1 menos 4, ou seja, VB menos VA. E aí, eu vou melhorar essa equação. Então, fica 1 é igual a menos, não vou aplicar a distributiva, fica VB' menos VA'. Aqui fica 1 menos 4 dá menos 3. Então, esse menos do numerador com esse menos do denominador, menos com menos dá mais. Então, essa equação fica 1 é igual, ó, VB' menos VA', VB' menos VA' dividido por 3. E olha como ficou lindo, ó. 3 está dividindo, passa multiplicando. Então, eu vou ter que VB' menos VA' é igual a 3. Olha que lindinho, ó. É a segunda equação do nosso sistema, né? Como eu tenho a primeira e a segunda, eu vou colocar uma equação debaixo da outra e vou resolver o sistema. Então, a primeira equação é VA' mais 3VB' é igual a 7. E a segunda equação é VB' menos VA' é igual a 3. Eu só vou colocar VA' embaixo de VA' e VB' embaixo de VB'. Então, vai ficar assim, menos VA'
mais V' é igual a 3. E aí, como eu tenho dois termos opostos, ó, mais V' com menos V', eu vou somar termo a termo, né, ó. Então, olha como fica fácil, ó. Mais V' com menos V' corta. Aqui é a mesma coisa que 1, né? V', a mesma coisa que 1 V'. 3 V' mais 1 V' dá 4 V'. Aqui fica 7 mais 3, 10. Olha que bonitinho, ó. A gente acabou de achar. Quem que é o V'? 10 dividido por 4, que é a mesma coisa que 5 dividido por 2. Então, o V' deu quanto? Deu 2,5 quanto? Metros por segundo, né? Achei o V'. Como é que eu vou achar o V'? Vou substituir em uma das equações. Vou substituir nessa aqui, ó. Então, eu vou falar lá aqui. V' mais 3 V' é igual a 7. E o V' eu vou trocar por 3,5. Então, V' mais 3, que multiplica 2,5 é igual a 7. Então, V' é igual 3 que multiplica 2,5, isso aqui dá quanto? 7,5? É isso? É. Peraí, 5, 10, 15, vai. Isso. Então, eu vou ter que o V' vai ser igual a 7 menos 7,5, né? Mais 7,5 passa para o outro lado, menos 7,5. Ou seja, o meu V' vai ser igual a menos 0,5 metros por segundo. E daí eu encontrei as duas velocidades, né? Eles bateram, um continuou andando para frente, mas o outro retornou, né? Os dois tinham velocidade positiva, então eles tinham um movimento progressivo. Como o A agora tem velocidade negativa, é porque o A recuou. Então, o B continua andando para frente, mas o A recuou. Tudo bem? É isso, tá? Olha, eu tentei ser usar a linguagem bem simples, né? Mas eu acho que a gente conseguiu caminhar. O que eu peço, né? Vejam direitinho os vídeos, porque ajuda, né? Eu tô gravando toda essa explicação, então essa explicação eu vou botá-la no Moodle também, né? E aí, na segunda-feira da semana que vem, não tem nada novo. Eu vou usar o atendimento só para tirar dúvida de vocês ou reforçar algum conteúdo. Vocês podem falar, professora, volta lá em tal assunto que não está claro. Eu reforço e daí eu já disponibilizo a prova para vocês, né? Ah, eu só não posso perder a folhinha que eu anotei. Depois eu tenho que procurar aqui para guardar. Vocês falaram que eu vou poder disponibilizar a prova a partir do dia 2, né? Que é terça-feira, até o dia 7, tá bom? Então é isso. Vocês querem perguntar mais alguma coisa? É? Tá bom, Guilherme. Vou atender a sua solicitação, tá bom? Tá bom. Boa noite, vão com Deus, gente. Um beijão. Boa noite. Tchau. Boa noite.